Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde a todos que estão aqui no TradingView. Hoje é domingão, agora 15 para as 4. Programa com uma baita cara de sono aqui, então ótimo domingo para todo mundo. Domingo de descanso mais ou menos. Temos notícia importante. Eu que já estava me organizando para gravar um vídeo aqui para a plataforma falando sobre o cenário semanal, né? Tanto de índice como de dólar, curva de juros, aplicação em renda variável, renda fixa, small caps, BOVA. Pois bem, e agora, no período da tarde, tivemos a notícia da desistência, né, de Joe Biden da corrida eleitoral nos Estados Unidos. Então, com essa aqui manchete, vamos assim dizer, com essa highlight, né, Biden desiste de candidatura a presidente dos Estados Unidos e anuncia apoio a Kamala Harris. Tá? As implicações dessa desistência, pessoal, mais a movimentação ali política da coisa, se vai ser favorita, se não vai, se Trump ganha agora ainda mais vantagem depois do atentado, né? Pelo menos é uma vantagem percebida hoje que existe. Será que ela aumenta ou diminui? A implicação política da coisa, se aumenta ou diminui, eu acho que eu vou pular porque não entendo muito, não tenho muita capacidade. Mas eu quero comentar com vocês, aproveitar esse gancho dessa highlight para falar sobre DXY, índice dólar, tá? Para falar sobre a correlação DXY e o nosso dólar, tá? E para ancorar também expectativa para o nosso câmbio aqui, tá? Depois desse fato. Acaba ganhando essa manchete, vamos assim dizer, um pouco mais de popularidade esses conteúdos aqui, então vou aproveitar, né, a desistência do Biden para falar um pouquinho do cenário macro. A gente vai até navegar, por exemplo, pelo Market Bread, pelo Ibovespa, tá? Trazer aqui para vocês uma situação semanal e aí, quem sabe, a depender de como vocês interagem, eu começo a fazer semanalmente vídeos parelhos a esse aqui com cenário, né? Tanto de índice, curva de juros, como também do nosso câmbio, tá? Então vamos lá. A gente começa com o DXY, pessoal. Na minha cabeça, Trump eleito, tá? O Trump ganhando mais tração como favorito, em um primeiro momento é dólar fraco, tá? Em um segundo momento, já com a apresentação das suas atitudes, vamos dizer, políticas econômicas que deve nortear, até pela escolha do seu vice ser muito alinhado a ele, né? Deve nortear ali algumas atitudes e políticas econômicas mais protecionistas. E aí, paulatinamente, o dólar deve ganhar força. Então, até dezembro, tá, eu vejo o dólar ali bem travado, tá? E, se possível, em relação à precificação atual do DXY, a gente deve ceder. Inclusive, essa semana aqui, por que, que eu acho isso, pessoal? Porque a gente está num ciclo monetário, tá? Em que o Fed não me parece ter mais argumento para manter, e tão pouco, né? Nunca teve grandes argumentos assim para voltar a subir a Fed Funds. Então, o ciclo monetário lá, por estar bem mais atrasado do que o nosso, por exemplo, eles estão chegando cada vez mais perto do nosso agosto de 2023. Tá? Muito provavelmente, o agosto, setembro de 2024 vai performar como sendo o início, tá, dos cortes da Fed Funds. Tá? E até essa semana, gravo para vocês dia 21 de julho, essa semana aqui, no dia 26, se não estou comendo bola, a gente vai passear aqui no TradingView pelo calendário econômico. Dia 26 temos PCI, né? E quinta-feira é o nosso IPCA aqui no Brasil. Então, uma semana muito importante e que, se não tivermos pressões na inflação, pessoal, e não me parece ter, tá? Porque o petróleo caiu, o minério caiu, tá certo? Commodities estão comportadas, os grãos todos cederam, tá? Então a gente tende a ter o verão do hemisfério norte sem grandes pressões inflacionárias. Se o inverno vai ser ali o inverno inflacionário, seja por crise geopolítica, Europa, Rússia, Ucrânia e também ali no Oriente Médio ou Israel, etc., aí a ver, né? Mas por hora o que eu tenho é que os prints, né, as publicações de inflação nos Estados Unidos principalmente, não devem surpreender tanto para cima, ou quiçá surpreender. Então a gente tende a ter um trade de rotação do jeito que está acontecendo, Big Techs, de repente, para Russell 2000, Russell 2000. Então a gente pesquisar ETFs do Russell, pesquisar Small Caps do Russell, me parece que é o tradezinho favorável nesse momento por uma simples rotação de Big Techs, de grandes empresas concentradas em Nasdaq e etc., tá, que vão realizar muito provavelmente com os fatos relevantes dos seus resultados corporativos, que tem muitos resultados corporativos para essa semana. Então elas devem realizar no fato, enquanto as small caps, que não devem apresentar grandes resultados porque a atividade econômica americana está enfraquecendo, isso é positivo para um dólar fraco, mas essas empresas vão acabar ganhando tração, né? Uma Micron Technology, por exemplo, pode ganhar tração simplesmente porque a gente tem ali
a perspectiva melhor, de uma melhor política monetária para os próximos meses e reuniões do Fed. Então, uma rotação como essa lá nos Estados Unidos deve estar acontecendo. Mas o vídeo de hoje, ele comenta sobre o gringo, sobre DXY, mas na ótica, tá, de price action aqui e o que, que isso vai reverberar para a gente. Tá? Então, no gráfico, vocês estão vendo a evolução do dólar, da força do dólar perante as moedas do G6, do G7, do G8, de 1980 para cá, do período Volcker para cá, do último período de forte inflação para cá. Tá? Perceba que lá em 1980 o dólar ganhou muita força porque o Fed subiu muito juros, o Volcker ali, tá? Não foi nada parecido, né? Pelo menos ali 2021 a 2022 nós tivemos um movimento do dólar muito forte para cima, mas depois não mais, tá? Então eu não vejo ali o dólar repetindo a década de 70/80. Aí eu vejo o dólar repetindo o quê? Muito mais um retrovisor recente, que até tem o Trump como protagonista da época de 2017, 16 e 18, tá? Então o dólar americano, choppy, né? Meio que lateral, caranguejo, mas com bastante volatilidade. Por quê? Trade war, é tarifa, é muito gogó, muito Twitter, né? E agora o Trump tem a própria mídia social, então não sei se vai ser o Twitter, mas o Elon Musk é um baita de um patrocinador da campanha do Trump. Então eu não sei se o X ou se a plataforma do Trump é que vai ser a mais escolhida para dar os seus anúncios oficiais, se ele for vencedor das eleições, mas se tem um cenário, tá, que às vezes escapa um pouquinho do presidente X ou Y, que eu chutaria para o dólar, tá, nos próximos 6 a 12 meses, tá, corrida eleitoral e os primeiros 6 meses do novo presidente, tá, tende a ser esse cenário mais parelho com 2018, 19. Dólar com semestre de força, trimestre de força e depois um trimestre de fraqueza e ele se mantendo lateralizado. Tá? Esse seria o meu cenário. Tá? E aqui eu circulei para vocês de 2021 a 2024, tá? Todo o processo monetário forçando o dólar para cima, dando força para o dólar, e agora, com o Fed Funds a 5,5, o dólar não mais conseguiu, tá, ganhar força. Ele está forte, mas não tendência, não conseguiu ganhar tendência para cima. Quem acha que o dólar vai para cima, pessoal, tem que apostar contra emergentes, tá? Já ou nos próximos, os pregões atuais, você já tem que estar olhando ali para comprar sua put longa em emergência, vamos assim colocar. Tá? Se você acha que o DXY é para cima, se você acha que estamos na lateralidade igual eu, né, nós entramos em um mundo ali mais idiosincrático. Vai depender mais do Brasil se beneficiar mais ou menos de um dólar que se mantém relativamente forte, mas sem tendência de alta. Mundo, tá? Porque provavelmente nós vamos entrar numa década de juros neutro para tudo que é geografia, tá? Então todos os bancos centrais ali com baita medo de estimular, mas também não querendo cortar. Então a gente entra aí num período de crescimento volta a ser baixo novamente no mundo e políticas monetárias não mais próximos de zero. Muito provavelmente a gente ficar ali 1,5%, 2% acima da inflação acumulada para os países desenvolvidos e para nós aqui, Brasil, 5% me parece ser o tal do juros neutro, tá? Me parece que a gente vai entrar em um cenário, uma década, em alguns anos de juros neutro. Esse seria o meu chute de política monetária global, vamos dizer assim, todo mundo sincronizado, mesmo que não mais globalizado estamos, pelo menos não mais como a última década foi, ao menos na política monetária a gente vai importar como que os bancos centrais vão se movimentar, até porque a guerra fiscal, aí, moeda, etc., ela infelizmente vai além de ser globalizada ou não. Acho que isso é algo que os bancos centrais vão se alinhar, beleza? Para nenhuma moeda perder muita força ou ganhar muita força. Acho que é isso que a gente tem como premissa. Então, esse é o meu cenário. Mas eu quero mostrar esse gráfico porque mostra que nos últimos 40 plus aí anos, nós temos o dólar se enfraquecendo, tá? E que a recente onda de alta de 2009 para cá, tá? 2008, crise para cá, ela é uma onda mais lenta do que as ondas de forte valorização do dólar, como foi de 97 a 2003 e como foi, sem dúvida nenhuma, na década de 80. Tá? Me parece que nós não temos esse cenário de forte tendência para o dólar. Por que eu acho isso? Porque, de novo, acho que os bancos centrais vão ficar com políticas neutras ali na sua política monetária especificamente. Ou seja, não estou apostando fichas em recessão. Recessão faz dólar subir. Tá? Períodos recessivos, não só Fed Funds alto, faz dólar subir. Que aí todo mundo foge para a segurança e o dólar ainda é a moeda reserva do mundo. Então, se você acha que é recessão, ou se você acha que o dólar, por algum motivo ou outro, tá? Trump eleito, tarifa, muro, etc., trade war,
o dólar vai para cima, pessoal, você tem que estar de olho no BOVA11 agora, se você investe aqui no Brasil, por exemplo, e vem comprar sua put longa, tá? Parece fazer mais sentido. Bom, DXY comentado aqui, nessa aba eu apareço de novo, né? Com essa carinha de sono. Então, com o dado, pessoal, com a notícia, infelizmente, eu acabei de comentar para vocês que o dólar é fraco em um primeiro momento, Trump ganhando força e tal, e forte em um segundo momento, talvez 2025. Só que essa notícia da Kamala Harris, tá? Da desistência, perdão, do Trump, muito provavelmente a gente deve acordar com um dólar forte essa semana. E aí temos o 104,825 como uma primeira grande barreira para o dólar. Depois a gente vai conversar do 105,360. Então, vai talvez confundir a cabeça de vocês, mas eu acredito que a notícia em si é um ruído para o dólar subir, dólar mundo. Tá? Me parece que é mais força para o dólar. Mas aqui tem um pouco de falta de conhecimento meu sobre o gogó da Kamala Harris, né? Vamos lá, vamos ver se ela um primeiro embate, um primeiro debate, né? Agora ficou um asterisco muito grande, mas aí é na ala política da coisa. Eu vou me ater aqui ao fechamento da semana passada, que já foi de abertura para o dólar, abertura de juros, tá? E essa notícia, então, eu vou chutar que vamos um pouquinho para cima. 104,667, 104,825 são as barreiras, tá? Para a gente ter um sossego para os emergentes. Se o dólar intrasemanal, tá? Já que temos PIB na quinta e PCI na sexta, subir para além dos 104,825, muito provavelmente você que comprou put na BOVA11, mesmo a de curto prazo, você vai ganhar um bom cascalho, tá? Porque a gente deve sofrer, beleza? No mais, pessoal, aqui é o câmbio nosso. Na parte superior do gráfico do TradingView aqui, vocês estão vendo o DXY, o contexto 2002 para cá. E embaixo, nosso dólar futuro, eu peguei o dólar cheio, tá? Que a gente tem mais dado, tá? Vocês podem perceber que aonde um vai, o outro vai atrás. Então, o que é importante aqui? É Lula cornetar alguma coisa? Agora que ele já canetou os 15 bi? Não, é Haddad, os seus memes? Não, é Simone Tebet, é Bolsonaro, é XYZ, nada, pessoal. É Arthur Lira, fim de mandato, é Rodrigo Pacheco tentando ali não ajudar muito a Fazenda renegociando dívidas, até perdoando dívidas dos estados e municípios. Isso não favorece, mas com certeza, aonde que está o maior peso aqui de alocação via Brasil ou não, né, de fluxo ou não, é onde o DXY vai. Esse cara aqui é a nave mãe, tá? E aí eu pulo para o nosso câmbio e digo para vocês que o meu cenário, tá, para o câmbio, então, tá parelho com o cenário que nós vivemos entre 2017 e 2018, tá? Mesmo aqui com o teto dos gastos, eleição de um governo mais pró-mercado, impeachment, o fiscal mais controladinho, tivemos também a reforma previdenciária, né? Mesmo assim, pessoal, o dólar voou em 2018, tá? E aí sim, entre 2018 e 2019, nós tivemos uma parada para o dólar, certo? Muito próximo de um topo feito recentemente em 2015 e 2016, nós tivemos essa paradinha. Pois bem, o melhor cenário para nós, pessoal, e aí narrativas podem ser balança comercial positiva, pode ser essa que eu falei para vocês, que em um primeiro momento, mesmo Trump ganhando força, vai ser um dólar mais fraco. A gente faz esse canalzinho de baixo que está em vermelho aqui para o dólar. A gente controla o dólar, porque ele chegou próximo de um topo anterior, tá? A gente controla o nosso câmbio para depois de um momento oportuno, 2025, talvez, o dólar voltar a subir. Aí vai depender desse ciclo de crescimento, commodities, China entra no radar também, não só Estados Unidos, tá? Então, eu diria para vocês que dólar, nesse cenário meu, tem até os 5,79, 5,792, 5,884, 5,88, 5,79 para ir. Depois não vai mais. Tá? Depois ele cede. A mínima para esse contrato de julho, comentado com vocês já nos vídeos anteriores, era 5,37, 5,38, né? 5,381, 5,379, meio. Se de repente voltarmos para lá é mínima para mim. Dificilmente o dólar vai sofrer. E aí, ao longo dos próximos meses, a gente pode ter, pessoal, dólar cedendo por quê? Porque a política monetária aliviando por lá fala mais alto do que candidato A, B ou C, ou política econômica A, B ou C, tá certo? Então a gente tem esse hiato, esse parênteses, né, para surfar, entre aspas, um dólar não tão cavalar, tá? Mas Brunão fala com um ar de otimismo, tá? Se você tá achando que esse cara escapa, tá? Como escapou em 2019, pré-pandemia, mas aí acelerou muito já na pandemia, né? Aqui estamos em 2019 ainda, pré-pandemia, e depois na pandemia foi esse candle aqui gigantesco, tá? Mas ele já estava escapando, tá certo? Se você tem esse cenário aqui, 2018 também, tá?
Se você tem esse cenário, aí de novo, você vai ganhar dinheiro comprando put em emergentes, não só no Brasil, você pode ir para outra geografia também, se você preferir. Pontos importantes de notícias, aqui no TradingView nós temos, né, quinta-feira, o calendário econômico. Então, quinta-feira, dia mais importante para o gringo, na minha opinião, tá certo? Seria ali um dado, opa, perdão pessoal, não é quinta-feira não, é sexta-feira, peço perdão, agora sim, deixa eu dar um zoom para vocês. Então, assim, para o gringo, eu acho que quinta-feira, dia 25 de julho, é o PIB, tá? E o crescimento de bens duráveis, tá? O crescimento de ordens, para ver a atividade econômica para o futuro ali, tá certo? E pressões em bens, não muito em serviços, por isso que eu não acho que faz muito preço para suas small caps, sim, lá da gringa, mas em geral para os mercados emergentes não vejo ali. O PIB, depende das revisões, etc. Ali é importante olhar, mas sexta-feira é o dia, é o PC, tá? Sexta-feira às 9h30. Para nós, do Piniquim, pessoal, nós temos deixa eu ver aqui que eu já esqueci, né? Nós temos a quinta-feira, tá? Um dia antes, que é o nosso IPCA, tá certo? O Boletim Focus é importante, vai incorporar os 15 bi do Haddad, vamos ver ali como que o mercado se melhora ou não nas projeções, mas segunda-feira no caso, né? Segunda e terça, mas com certeza o IPCA é o mais importante. Então, IPCA quinta-feira, às 9 horas, a gente abre, né? Toca o sininho aí do mercado futuro, já vai ter IPCA, tá? No mais, o nosso gráfico macro ainda indica muito mais do que 5% de juro real. Então a gente tem espaço aí para mais 0,50, 0,75 de corte. Acho que essa narrativa, se tem algum momento do ano para voltar, é agora, tá? Nos próximos dias e semanas, se IPCA, dados como o dado da semana que vem, dia 25, tá? E também o PCI, dia 26, colaborarem. E eu acho que vão vir consenso, tá? Ou se vier um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não vai ser muito. Então a gente tende a ter pessoal, dados macro, por incrível que pareça, ok, tá? Nada alarmante. Isso que eu espero, porque eu estou olhando para o mercado de commodities, estou olhando para o mercado de crescimento, eu não vejo ali acelerações gigantescas e tampouco nos dois pontos, em preço de commodities, como também em mercado de trabalho, etc. Tá? Aqui e também nos Estados Unidos. Beleza? Então, um pouquinho de paz macroeconômica pode sugerir ali a volta de uma dinâmica de corte de juros para emergente, para nós especificamente, e para os Estados Unidos o início. Tá? Curva de juros, essa tá difícil, mas é o maior prêmio que nós temos para colher. Essa seria a minha opinião. Tá? Então, eu só serei pessimista para as small caps aqui no Brasil quando curva 27, curva 26, tocar 10,75, 10,50, 10,25. 10,65 a 10,25, para ser específico. Então, tem esse prêmio aqui para ser murchado. De novo, Bruno, copo meio cheio, tá? Tô mais otimista. Market Breadth, esse aqui já sinalizou, né? Um momento oportuno para você se proteger na sua carteira de longo prazo, né? Compra de put longo, a venda de call na sua ação específica, ou quem tem BOVA, call coberta, sempre call coberta, né? Nós estamos num momento muito parecido com novembro, tá? Então acho que o Ibovespa ainda respira para cima, tá? Mas vai ser um respiro perna curta, mas eu ainda acho que tem, tá? Então ainda creio que as médias do market breadth elas acabam voltando aqui para a parte vermelhinha, tá? E aí sim vai performar como um momento interessante para você se proteger a sua carteira aí, talvez até especulando no curto prazo, que estamos num cenário de baixista, tá? Quem tá Zé Vendinha tem que acreditar que estamos, tá, em 2011, 2010, nesse movimento aqui, ó, tá? Ou seja, a gente briga em 2024 um topo recente, pode até beliscar um pouquinho acima ou parar nesses 127.300, 132, 130, né, 127, que são as minhas resistências, tá? Para aqui e aí sim, desidrata forte, próximo alvo para o Ibovespa é 115.700, certo? Tá? Então quem tá com esse cenário 2011, 2010, prato cheio, tá? Espera a volatilidade abaixar um pouquinho ou até as ações subirem para você comprar um prêmio mais barato, só put, tá? E se você já é posicionado em BOVA, aproveita, né? Vai contra. Né? Quanto mais subir, mais você vende coberto sempre, por favor, a sua call. Quem tá Zé Vendinha. Quem tá Zé Comprinha, ou Zé mais ou menos como eu, tá acreditando num cenário próximo ali de 2017, tá? 2018 para a Bolsa. Lembrem aqui, pessoal, o dólar subiu, a gente também. Então esse é mais ou menos o cenário que a gente pode ter também, tá? Não fiquem aí, né, melindrados com o dólar para baixo, bolsa para cima. Não, os dois podem andar para a mesma direção. Quem está mais compradão vai acreditar que a gente passa por uma dificuldade no curto prazo, nessas regiões do 127 ao 132, mas em algum momento nos próximos 6 a 12 meses, ou 6 a 18 meses, a gente retorna o CDI ali, 137, 141, 144, certo? Então, é um momento, esse tipo de cenário, para quem é investidor, tá, e me segue para o lado do investimento, serve para quê? Você se basear em um cenário base. Aumentar a exposição em renda fixa, diminuir
exposição em renda variável, vice-versa, tá? Então como estou mais otimista, julho, mês da pré-fixado, tá? Melhor mês para pré-fixado, e um mês chinfrim para renda variável. Por quê? Porque tudo subiu. Então eu estou comprando pouco renda variável ao mercado e cadastrando ordens limitadas, por exemplo, ou esperando cair para lançar put mais gorda, com melhor prêmio, tá? Mas também não estou lançando call ainda. Quero lançar em agosto, mês do desgosto, ou em setembro, ali. Não vejo já lançar call. Acho que eu vou ser exercido e de entregar patrimônio, coisa que não faz sentido na minha carteira previdenciária. Tá? Então é dessa maneira que eu estou pensando. Pré-fixado é o melhor momento do ano e pouquinho renda fixa, caixa é rei. Bom, é isso. Tá? Ordem limitada e aumentando meu notional para lançamento de opções futuras. Se você tem algum cenário diferente, como por exemplo, se você é mais vendinha, cara, eu estaria monitorando demais os prêmios das puts, principalmente em BOVA11, por exemplo, tá? Que é o ativo, na minha opinião, mais legal ali para você apostar contra commodities, tá? Que é, na minha opinião, e será o principal risco para nós. Já que aqui no Brasil cortamos os 15 bi, agora temos 2 meses de paz para o fiscal, entre aspas, né? Bimestralmente a Fazenda vai ficar fazendo esses reajustes, não vai ter jeito pela política que o governo segue. Commodities, pessoal. Se desabar petróleo para 70 depois do verão no hemisfério norte, se desabar minério de ferro porque não tivemos nada da China, bom, é Petro vale para baixo, a Suzy Small Cap vai continuar subindo, pode até subir, mas o índice não. E aí você pode defender. Se você tem posição em commodities, eu ficaria bem atento ao BOVA. Você pode defender bem ali, tá? Então as regiões aqui, esse gráfico já é conhecido por quem me segue, né? A região do BOVA já atingiu, né? Do 123,42. O strike do BOVA é sempre cheio, né? 123, 124, 125. Então, do 123 para cima, você já pode estar na sua especulação ali com put. O que eu gostaria de ver, por exemplo, se eu fosse um comprador de put? O mercado ficar lateral, tá? Perder volatilidade nesses strikes aqui, ó, tá? Que aí você compra mais barato o seu prêmio. Para surfar até quando, pessoal? Na minha opinião, até o strike ali de 110, 108 e 112. Quem tá Zé Vendinha tem que abocanhar tudo isso, minha opinião. Tá? Por isso que put longa. Nunca é recomendação, mas seria o que eu faria, por exemplo. Certo, pessoal? Acho que esse é o fim do vídeo aqui. Tá? Obrigado por estar comigo de novo, né? Esses vídeos longos, chatos. 23 minutos aqui no TradingView, talvez a plataforma nem aceite, tá? Um vídeo tão longo, mas desejo a todos um ótimo domingo. Sei que a notícia do Biden mexe, tá certo? Com emoções aí, talvez. Mas eu não sou especialista político. Acho, minha opinião macro para dólar, bolsa, blá, 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 acho que foi compartilhada com vocês aqui nesse vídeo. Certo? Feito isso, um grande abraço, um ótimo domingo. Tchau, tchau.